Olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos chegando aí para nossa live de terça-feira. Muito bem. Então, essa live de terça-feira é para responder as perguntas que as pessoas me fazem através do direct e através do próprio feed aqui do Instagram. Algumas pessoas me mandam pelo Facebook. E hoje eu tenho duas perguntas para responder. Não sei se vai dar tempo de eu responder as duas, porque todas as duas precisam da gente analisar várias coisas e acaba que uma é parecida com a outra, né? Então, dentro do contexto que nós estamos vivendo, como empreendedores, tem muita coisa acontecendo. Entre as coisas que estão acontecendo, tem duas que são muito complicadas. Uma é como não perder os meus clientes, que já são meus clientes e que podem não querer mais o meu serviço ou o meu produto, seja ele físico ou virtual. E tem um outro lado que é os clientes que não estão pagando ou estão com dificuldades de nos pagar por serviços já prestados durante o mês de março ou antes do mês de março, que nós começamos a quarentena em março, né? Então, eu tenho uma pergunta falando de clientes na questão de pagamento e tem uma outra pergunta sobre como não perder esses clientes. Então, eu tive essas duas perguntas e as duas são extensas na resposta, mas eu vou começar pelo seguinte. Eu vou começar pela questão que uma das minhas clientes me trouxe, que é assim, a pergunta dela é: eu como microempresária, se eu não estou no vermelho, ou seja, neste mês que passou, eu consegui pagar todas as minhas contas, o que eu tinha que pagar, mas eu tenho cliente me devendo, que deveria ter me pago, e essa pessoa não me pagou. Eu deixo passar? Eu não cobro? Eu faço o quê? O pagamento está atrasado? Eu estou tranquila financeiramente e eu não cobro? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Porque tem muitos aspectos que a gente tem que olhar. A primeira coisa que o empreendedor tem que olhar é o relacionamento dele, enquanto empresa, com este cliente que não pagou. Então, vejam só, clientes que por acaso você fez um contrato em fevereiro ou até março, é um cliente novo. Então, tem duas coisas. É um cliente que você quer manter, mas é um cliente que você não conhece. Porque os clientes que você já conhece... Então, infelizmente, todos nós empresários temos clientes nos nossos portfólios que não são tão bons pagadores. O que acontece com a gente quando a gente tem um cliente que não é bom de pagar? Você faz o serviço para ele só uma vez. Porque você vai cumprir, é desgastante, é complicado, você nunca sabe se aquele cliente vai te pagar ou não, e é o seu trabalho, é o seu serviço, é profissional, precisa ser pago. Então, nesse meio deste pandemônio, porque eu acho que não é nem uma pandemia, é um pandemônio econômico que nós estamos vivendo, muitas pessoas, infelizmente, estão se ancorando nessa situação para não pagar suas obrigações, não pagar as suas responsabilidades. Então, existe a pessoa que realmente está com problema, que ela não consegue pagar, e infelizmente, gente, tem pessoas que estão usando a crise como desculpa para não cumprir com as suas obrigações financeiras. Isso é muito complicado para nós empreendedores. Se é um cliente que você já conhece, você vai tender a ser mais compreensivo se ele diz para você: cara, eu não estou conseguindo, eu não tenho essa grana agora. Gastei meu dinheiro com X, com Y, com Z,
não vou conseguir te pagar. Agora, se é um cliente novo que você não conhece, como é que você vai saber? Então, a primeira coisa que você tem que decidir, o empreendedor precisa decidir diante dessa situação é o seguinte: eu quero manter esse cliente ou eu não quero? Porque cobrar, você precisa cobrar. Não dá para não cobrar o trabalho que você fez. Tá bom, você tá tranquilo, graças a Deus. Você não tá precisando, assim, catar real, R$ 1 daqui, R$ 2 dali, de cliente, para você poder cumprir com as suas próprias obrigações de casa, da escola das crianças, das despesas da sua própria empresa, do seu próprio negócio. Mas é o trabalho que você fez. Então, você precisa cobrar o seu cliente. Agora, você cobrou, marcou uma data, ele não pagou, você precisa voltar a conversar com esse cliente. Peraí, ele tinha um dia para te pagar. Vamos supor que o dia que ele tinha que te pagar era dia 20. Daqui 2 dias é dia 30. Então, tem 10 dias que ele está atrasado. É seu direito conversar com ele de novo, porque a gente conta com este dinheiro. E se você está bem, você já pagou suas contas, um dinheiro a mais que entra é um dinheiro que você vai poupar, é um dinheiro que você vai investir. Então, existe um contexto aí que nós também, empreendedores, não podemos usar a crise como desculpa para não agir de forma profissional com os nossos clientes como nós sempre agimos. Nós vamos ter mais flexibilidade, nós vamos ter mais jeito de conversar, gente, entendeu? Tem que conversar, vamos dizer assim, com um pouco mais de intimidade com o cliente, talvez que você nem conversou. Mas o que todo mundo tá fazendo é o seguinte: cara, quanto você tem para me pagar? Você não vai poder perguntar para a pessoa assim: uai, você tá pagando televisão, Netflix, você tá pagando não sei o que. Você não vai entrar na intimidade do cliente assim. Mas você vai negociar. Você precisa ligar para esta pessoa e dizer: olha, dia 20 era o nosso contrato de você fazer o pagamento da parcela do nosso serviço. Às vezes é um serviço até que o empreendedor já prestou, que o empresário já fez. Em prestação de serviço acontece isso, ou são blocos de prestação de serviço, ou é uma prestação de serviço só. Então, às vezes, você até já prestou esse serviço e essa pessoa não te pagou. Então, era dia 20 que ele tinha que te pagar e não te pagou, depois de amanhã, dia 30, tem que ligar para essa pessoa, falar: olha, tudo bem, como que você está? Tentar telefonar, caso a pessoa não te responda, já é um mau sinal. Você manda um WhatsApp, de áudio, a pessoa não checa, é um péssimo sinal. Você manda um e-mail, porque e-mail é documento. Agora, cobrar você precisa. Não é porque você não está apertado financeiramente que você vai deixar a Deus dará, laissez-faire, como que vai ser, poxa vida, essa crise, como que nós vamos fazer? Porque sabe o que acontece, gente? A crise de saúde, graças a Deus, parece que está passando. Então, assim, tudo indica que todo mundo vai começar a voltar. Eu tô dentro da cidade de São Paulo, então é o pior lugar do Brasil. Mas ontem eu estava conversando com colegas meus que são do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os municípios já estão liberando as pessoas, as empresas para trabalhar em blocos. São cidades, existem cidades no sul, e assim como em vários estados do Brasil, existem cidades que não têm caso de Covid, não tem testado, não tem. Então, vamos voltar a trabalhar. Isso está acontecendo aqui no interior de São Paulo também, está acontecendo no estado de Goiás, que é meu estado natal. Então, assim, eu tenho contato com as pessoas lá, isso está acontecendo. Autônomos estão voltando a trabalhar já. As pessoas estão querendo os serviços que são prestados, graças a Deus. Então, tudo indica que a gente retorne às nossas atividades. Ótimo. Só que a economia não vai ter sarado.
a curva da economia não vai achatar. E isso tem me preocupado muito. As pessoas não caíram a ficha da realidade que a gente vai enfrentar depois que passar essa situação de põe máscara, tira máscara, não abraça, abraça, beija, não chega perto, não vai trabalhar. Isso vai passar. Mas a situação econômica não vai ser boa. Será que ninguém está vendo isso? Ou só eu que estou vendo isso? E os economistas do Brasil todo? E os empresários que estão... Gente, então se você tem um cliente que está te devendo agora, você está com as contas em dia, você pode receber esse dinheiro que você vai poupar ou vai investir na sua empresa, como que você não vai cobrar dele? Isso está errado. Você vai conversar com ele, você vai perguntar o que está acontecendo com ele, você vai ser solidário, mas você vai cobrar. E se a pessoa disser a crise, porque nós empresários prestamos serviços para outros empresários, pequenininhos, maiorzinhos. Acontece muito comigo. Na consultoria eu presto serviço para monstrões, grandes, empresas enormes, são muito maiores do que eu. Então, às vezes, a gente presta serviço para empresas que são maiores, para empreendedores que têm um negócio maior do que o nosso. Então, gente, qual que é a regra solidária empresarial deste momento? Pagar os pequenos empresários, pagar os MEI, pagar os prestadores de serviço. Então, se eu devo R$50 para um pedreiro, vou dar um exemplo muito simples aqui. Se eu devo R$50 para um pedreiro que se sustenta com essa prestação de serviço dele, e a minha conta de gás deu R$50, eu posso deixar de pagar minha conta de gás, que não pode cortar gás em São Paulo? Tá todo mundo negociando? Foi isso que eu ouvi. Se eu não tiver doida da cabeça, foi isso que eu ouvi. Então, você vai pagar o pedreiro. Porque aí você paga uma outra pessoa. A gente tem que fazer a economia girar também. Então, nós empresários também temos a responsabilidade de não ficar nesse marasmo. De achar assim, ninguém tá recebendo, ninguém tá tendo dinheiro para pagar mesmo, eu sou só mais um. Não. Você precisa conversar com este cliente. Você precisa saber o que acontece com ele dentro do limite como empreendedor e fazer a cobrança. E conversar com esse cliente o que está acontecendo com ele para ele não ter te pagado no dia 20, por exemplo, que é o exemplo que eu estou usando. Então, quando você, que me perguntou, pois é, eu estou tranquila, eu não cobro? Claro que você cobra. É óbvio que você cobra. Porque aí, gente, entra o nosso lado emocional de empreendedor. Que história é essa? Você precisa valorizar o que você faz. Você precisa dar valor ao seu serviço, ao seu trabalho, senão ninguém vai dar. Você precisa saber que você tem, aí entra também o orgulho da gente. Porque a gente não quer cobrar, porque cobrar é uma coisa muito chata. Mas você precisa cobrar. Tem o orgulho, tem vergonha, tem crença limitante, tem dificuldade, mas não é hora de ter este tipo de sentimento. Por quê? Porque esse dinheiro que você está relutando em fazer a cobrança pode vir a te fazer muita falta. Você não sabe como que vão ser as coisas. As coisas economicamente vão ficar muito, muito difíceis para todos nós. Nós vamos enfrentar isso. E o que gira a economia do Brasil? O pequeno empresário. É o pequeno empresário que emprega a grande maioria dos trabalhadores no Brasil. As grandes empresas, as monstronas, como eu falo, as big empresas, elas têm milhares, talvez milhões de empregados todas juntas no Brasil. Mas é uma parte da quantidade de emprego que o micro e pequeno empresário oferece. Então, quando a gente paga um pequeno empresário, um prestador de serviço, um autônomo, você está fazendo a economia girar. E é isso que nós temos que fazer para combater essa situação que vai vir.
Então, não dá para a gente não valorizar o nosso trabalho agora. Nós vamos desvalorizar o trabalho que fazemos por conta de uma pandemia? Está errado, isso não faz sentido. Você não vai chegar chutando a mesa com o cliente, mas é preciso que você converse com ele e diga: o que aconteceu que você não me pagou? Nós tínhamos acordado tal dia você me pagar. E aí tem uma coisa chamada negociar, que você também tem que pegar seu orgulho e pôr no bolso de trás da calça. O cara te deve, vou dar um número aleatório, 100. Você tem que falar assim para ele: tá bom, mas quanto que você tem para me pagar? Ah, não, cara, eu não tenho quase. Quanto que você tem para me pagar? Você tem 20 para me pagar, então você me paga 20. E os outros 80, nós vamos resolver quando que você me paga. Mas você faz um compromisso com ele. E outra coisa que nós, empreendedores pequenos e autônomos, temos mania de fazer é não ter contrato com o cliente. Isso tá errado. Muita gente está amargando não ter feito. Porque contrato é uma coisa simples. Você não precisa passar em cartório, não. Você vai lá e escreve a prestação de serviço que você está dando e qual é a obrigação do seu cliente, assina ou manda por e-mail, entendeu? Num primeiro contato é contratual, é trabalho, é serviço. Então, é preciso que isso seja feito com muita seriedade de agora para frente. Se você não faz, faça. Ah, Van, você tá falando isso por quê? Porque aí eu ia executar o contrato? Ah, porque aí eu ia atrás de advogado? Não, você não vai gastar dinheiro com advogado agora. Mas uma pessoa que assina, que põe o nome dela num contrato profissional de prestação de serviço com você, ela é uma pessoa séria. Ela tem o nome dela zelar, então ela sabe que assinou um contrato com você. Ela sabe que você prestou um serviço para ela. Agora, uma coisa de boca é muito complicado. E autônomos costumam incorrer nesse erro mais do que os pequenos empresários, ou microempresários, ou empresários individuais. Mas tem empresário também que faz isso. Eu falo assim, engraçado, né? Você tem um CNPJ, você paga imposto, você tem que agir, você tem que dar nota fiscal, você tem que fazer tudo dentro da normalidade e você não faz contrato com seus clientes? Pode ser R$100, gente. A seriedade que se dá ao dinheiro é o fluxo da prosperidade que volta para nós. Dinheiro tem que ser tratado com muito respeito e seriedade para que a gente possa chegar a dar passos para ser próspero. Porque se você olha para, isso aí é só R$1.000, isso aí não vai... Cuidado com isso. Daqui a pouco você está achando que R$100.000 não é nada. Porque isso é inconsciente, é um movimento emocional. Então, tem empresário que está numa situação de orgulho, um orgulho de não querer cobrar, porque nunca precisou passar por isso. Só que saiba o seguinte, tem muita gente que nunca passou por várias situações e que está passando agora por conta desta crise da saúde. E vai passar por mais situações impensáveis na próxima crise econômica que está vindo por aí. Então, comece a se planejar, comece a se organizar, comece a fazer valer o valor do seu trabalho. Trabalho tem que ser pago, senão não é trabalho, é voluntariado. E mesmo que você, dependendo da área que você atua, por exemplo, eu na área terapêutica, ajudei muitas pessoas de graça durante este período. Eu atendi pessoas sem cobrar, mas essas pessoas eu escolhi a dedo e sei que essas pessoas sabiam do valor do que elas estavam recebendo e foi um atendimento pontual, emergencial e ponto. Eu não fiz um contrato de atender terapeuticamente essa pessoa, porque não é justo. Eu tenho meu tempo, eu tenho os meus clientes que me pagam, não é justo com os meus clientes que me pagam. Então, situações pontuais e tem que ter limite, porque o ser humano é desprovido de limite.
Se você não falar, olha, é o seguinte, é desse jeito que vai acontecer, a pessoa abusa da gente. Tem muita gente que abusa da boa vontade. Não estou dizendo aqui que você não tem que ser solidário, que você não tem que ajudar o próximo. Mas cuidado com isso, porque isso também pode ser a sua própria desvalorização do seu trabalho. Isso não está certo. Porque os seus boletos vão chegar, as suas contas vão, e você não vai, ninguém vai fazer caridade com você. Então é muito importante que você valorize o seu trabalho. E mesmo a pessoa que me perguntou, mesmo que você esteja extremamente equilibrada, sem problema no seu caixa, é muito importante que você entre em contato com o cliente que está te devendo e converse com ele e negocie com ele, porque provavelmente isso é uma dificuldade sua, muito maior do que do cliente. Porque o cliente está lá, ele não pagou, você não ligou, você não telefonou, você não falou, o que ele está pensando? Que você realmente não está precisando do dinheiro. E ele está vivendo e está pagando as outras coisas. Se ele é empresário, então, que é o caso seu, que você está prestando serviço para um outro empresário, ele vai gastar o dinheiro com a empresa dele, mas ele tem que ter a responsabilidade de pagar você como pequeno empresário, talvez até menor do que ele, na prestação de serviço que você ofereceu e cumpriu ou está cumprindo. E aí tem mais uma coisa, gente. Contrato é assim. Você me pagou, eu lhe presto o serviço. E você me presta um serviço me pagando, porque o dinheiro é servo. O dinheiro serve a nós. Então, eu tenho o serviço do dinheiro. Eu vou dar um encaminhamento para aquele dinheiro na minha vida a partir da prestação de serviço que eu fiz para alguém. Essa pessoa me presta o serviço me pagando e o dinheiro serve a todos nós. Agora, você ficar a serviço do dinheiro é uma equivocação sistêmica complicada, profunda, que faz muita gente patinar na área de finanças, que faz muita gente não prosperar, e aí não entende. E aí fala assim, as coisas comigo não dão certo. Eu não faço dinheiro. Não, comigo tudo dá para trás. Parece que para todo mundo as coisas fluem, para mim não. Não é assim. Cadê a sua responsabilidade, sua autorresponsabilidade? Se você fica repensando se vai ou não cobrar um dinheiro que lhe é devido, que é seu por mérito de trabalho, tá errado. É preciso que você repense a sua atitude e conversar com esse cliente. Se vai escutar desaforo, se a pessoa vai ser mal educada, se você tem orgulho, engula tudo isso com tranquilidade e faça em nome do seu negócio. Faça pela sua empresa, que é maior do que você. Faça pelo serviço que você presta, que é maior que você. E como eu ia dizendo, se você não terminou o seu serviço, se você tem um contrato de blocos que você vai entregar, o serviço todo é X. Então, se você é advogado, é um processo. Se você é terapeuta, são várias sessões. Se você é construtor, é estruturar uma reforma, uma construção. Tudo isso são blocos de prestação de serviço que fazem parte de um contrato todo. Se o cliente descumpriu com você o pagamento de uma determinada parte, você para de prestar o serviço para ele. É simples assim. É assim que funciona. Van, mas aí eu vou ficar sem cliente? Mais um, né? Uai, você já tá sem cliente, porque cliente que não paga para mim não é cliente. Um cliente que você faz o serviço e ele não te paga. Cadê o dar e receber? Cadê a prosperidade indo e volta? Cadê o senso lógico disso? Então é uma ilusão. As pessoas pensarem em manter uma carteira de cliente que vão pagar em um determinado momento é uma ilusão. Por exemplo, as imobiliárias estão sofrendo horrores porque muitas pessoas, empresários inclusive, pequenos, ligaram e disseram,
não vou pagar o aluguel nos próximos 3 meses. A partir de tal mês eu volto a pagar. Sei lá como alguns negociaram. Me cobra o juro e a correção, eu vou pagando o juro e correção a partir de julho, agosto, e vou pagando sei lá, 2 aluguéis, ou me joga tudo isso para o final de ano, ou para o final do contrato. Foi negociado. Muitas pessoas negociaram. Eu estou falando do aluguel porque o aluguel é muito comum e eu tenho escutado muito essa história de aluguel, tá? E tenho pessoas que são donos de imobiliária que estão passando aperto com isso. Mas tem muitas pessoas que simplesmente suspenderam o pagamento e nem sequer ligaram para os locadores ou para as imobiliárias para dizer que iam deixar de pagar aquele aluguel. Está errado. A pessoa que aluga o imóvel para você também precisa daquele dia. Pode ser um mega investidor, pode ser uma empresa imensa. Alguém está perdendo. Você está provocando uma situação onde alguém está perdendo. Então, esse cliente que não está te pagando está fazendo você perder. E ele tem que ter responsabilidade sobre isso. Você, como empreendedor consciente, que enxerga o valor do seu trabalho, que enxerga a prosperidade como uma via de mão dupla, você também tem a responsabilidade de pôr essa pessoa no lugar dela e falar, opa, peraí, não é assim. Eu estou perdendo com isso, eu preciso do dinheiro. E se ele não cumpre, o contrato está rompido. Não tem como. Não, eu vou dar um tempo, eu vou ficar aqui segurando, porque eu nem sei se eu vou ter cliente depois que tudo passar. Mas esse cliente não está te pagando. Você acredita que ele vai te pagar? Se é, por exemplo, de novo, um terapeuta, qualquer prestador de serviço. Se você continua prestando serviço, já passou. Vai chegar no fim, essa pessoa vai te pagar? Porque ela já está te devendo, você vai continuar prestando serviço, então vamos ser justos. A pessoa pode parar de te pagar, mas você também para de prestar o serviço. A pessoa pode estar em dificuldade, é claro, muitos estão em dificuldade por conta da situação, mas você também vai ficar em dificuldade se você continuar prestando o seu serviço sem receber. Então, não preste esse serviço. Porque você não pode ficar preso a essa ilusão de que cada cliente precisa ser tratado com maior cuidado, cheio de dedos, porque a gente está em crise e porque esse cliente, se for embora, nunca mais volta e, meu Deus do céu, não sei se eu vou ter... Olha, esse movimento não vai resolver a sua situação. Se esse pensamento está passando na sua cabeça, eu sinto muito, isso não vai resolver a sua situação. Não é ficar dando prazo e mais sem negociar, sem conversar. Porque quem não quer pagar ou não pode pagar uma conta e é uma pessoa séria, conversa com você. Ela deixa claro para você que ela não vai poder cumprir aquele dia. Percebem? Então, é muito importante você saber que não é só você ficar ali, mas eu tô tão bem, eu paguei as minhas... Coitado do meu cliente. Ele contou uma história triste para mim, muito triste. Muito bem. Se essa história triste, você acredita que ela é real e você deseja dar esse prazo para o seu cliente... Você acha que é hora de dar esse prazo por conta desta crise? Então, você pode até dar este prazo, mas você para de prestar o serviço para ele. Você para de atendê-lo. E combina o seguinte, eu vou te ligar semana que vem, eu vou te ligar na próxima semana, e na hora que você tiver condição de me pagar, a gente volta a conversar, ok? Então, gente, para a gente encerrar, eu acabei respondendo só a pergunta de uma das minhas clientes, que foi, né? Eu estou bem, paguei todas as minhas contas, sou microempresária e estou com um cliente que não está me pagando. Eu cobro dele ou não cobro? Cobra.
Vamos fazer o seguinte, vamos continuar trabalhando, vamos continuar sério, esquece um pouco essa história de pandemia. Essa situação está passando, nós vamos retomar, nós vamos voltar às atividades e nós vamos enfrentar uma nova guerra, que é a guerra da economia. E para isso a gente precisa planejar, a gente precisa estar com fé no nosso trabalho, a gente precisa acreditar no que a gente faz. Porque já está aí, você não vai combater. Como que você vai combater? Trabalhando, empreendendo, acreditando, cobrando do seu cliente, respeitando o que você faz. Desse lugar, pequeno ajudando pequeno, pequeno dando a mão para o pequeno, a gente vai sair dessa e a gente vai sair mais forte, eu tenho certeza. Esse era o recado de hoje. Um beijo. A gente se fala terça-feira que vem.